Todo mundo luta com algo, mas poucos têm coragem de encarar o próprio coração. A luxúria não é invencível, ela só vence quem não enfrenta. E aparentemente você decidiu lutar contra ela. Isso é muito bom e importante para você. Então, o que eu posso fazer é tentar te ajudar de algumas maneiras. Uma delas é pedir para que você confesse a verdade para si mesmo, com sinceridade. A vitória contra a luxúria começa no lugar mais silencioso e mais difícil, dentro de você. Antes de qualquer técnica, hábito ou disciplina que você possa desenvolver, existe uma atitude que separa quem muda de quem continua preso. A honestidade absoluta consigo mesmo. Confessar a verdade para si não é se humilhar, é se libertar. É olhar para o próprio coração e admitir: eu caí, eu falhei. E isso tem consequências reais dentro de você. Não use máscaras, não invente desculpas. Não se esconda atrás de frases como todo mundo faz, é normal. Não é tão grave assim. A luxúria se alimenta justamente desse auto-engano, dessa névoa que você cria para não admitir o que realmente está acontecendo. Quando você traz tudo à luz da consciência, quando você vê o erro como ele é, sem suavizar, sem minimizar, você faz algo extremamente poderoso. Você tira a luxúria do trono e assume o comando. Reconheça a sua queda, onde isso começou, o que você estava sentindo, o que realmente te levou a agir assim, como se sentiu depois. Esse momento de sinceridade é o início da ruptura. É quando você finalmente diz com toda a sua força: eu não quero mais ser dominado por isso. Essa é a frase que não é apenas um pensamento, é uma declaração de guerra. É a primeira pedra da nova vida que você está construindo. Depois de aceitar o seu erro, você vai finalmente decidir a mudar de verdade. Aceite o erro não significa se afundar na culpa ou se odiar. Significa assumir responsabilidade. É reconhecer que o caminho que você tem seguido não te leva para onde você quer estar. É decidir com firmeza que isso muda agora. Quando você aceita o erro com maturidade, você diz a si mesmo: eu fiz, eu escolhi isso, mas eu também posso escolher diferente. A verdadeira mudança não nasce da vergonha, mas da clareza. A culpa paralisa, mas a responsabilidade liberta. É ela que dá a consciência de que cada escolha futura está nas suas mãos. A luxúria quer te prender na sensação de que você é assim e que não adianta tentar mudar. Mas isso é mentira. O que você fez não define quem você é. Define apenas quem você tem sido até agora. A partir do momento que você decide mudar, você se reinventa. E essa decisão precisa ser firme. Não frouxa, não superficial. Não é um vou tentar. Tentar não transforma ninguém. Mas decidir, e mesmo que caia, seguir a sua decisão até o fim. É uma postura interna que diz: eu sei onde errei, eu sei o preço dessa escolha e eu não quero mais pagar esse preço. A decisão verdadeira gera força, mesmo quando houver tentação. Gera direção, mesmo quando houver dúvida. Gera resistência, mesmo quando houver recaída. Decidir mudar é plantar uma bandeira no chão e declarar: a minha história não vai ser escrita pela minha fraqueza, mas pela minha vontade de me tornar alguém melhor. Você deve começar substituindo os vícios ruins por hábitos bons. A luxúria se fortalece quando a sua vida está vazia, desorganizada ou sem propósito. Se você tenta apenas parar, mas não coloca nada saudável no lugar, sua mente vai ficar buscando um caminho antigo, porque é o caminho mais fácil e já conhecido. Por isso, a chave não é apenas cortar o vício, é substituir. O cérebro precisa de novas fontes de energia, novos estímulos, novas rotinas. Você não destrói um hábito ruim lutando contra ele diretamente. Você o enfraquece criando hábitos que ocupam o espaço dele. Esse espaço
que ele usava para crescer. E é aqui que a mudança real começa a ganhar força. Exercício físico. O corpo é o palco onde a luxúria tenta dominar. Quando você treina, você gasta energia reprimida, regula os hormônios e fortalece a sua disciplina. O treino não muda só o seu corpo, muda também a sua mente e o seu autocontrole. Você também pode usar a leitura, já que a sua mente precisa de combustível. Se você alimenta ela com lixo, vai colher confusão. Se você alimenta com conhecimento, espiritualidade, reflexão, sabedoria, a luxúria perde o espaço. Uma mente que é focada e entende seus objetivos não é um território fértil para os vícios. Uma dieta também pode te ajudar, já que você comer as mesmas coisas torna-se uma disciplina diária. Cada refeição que você organiza é uma micro-vitória que treina sua capacidade de dizer não ao excesso. Quem domina a boca começa a dominar o seu próprio corpo. E juntamente da alimentação vem o jejum, porque o jejum é uma das armas mais poderosas contra a escravidão interior, porque ela ensina o cérebro que ele não morre quando não recebe tudo o que quer. Ao suportar a fome por um tempo controlado, você treina sua alma para resistir aos impulsos, inclusive os da luxúria. Então, organize o seu tempo. Mente ociosa é a oficina de tentações. Quando você preenche o seu dia com metas e atividades úteis, você reduz drasticamente as brechas onde os vícios costumam aparecer. Então, decida criar novos propósitos. Quando você tem algo mais importante para perseguir, a luxúria perde o valor. Quem sabe para onde está indo, não desperdice energia com impulsos vazios. Criar novos hábitos não é apenas melhorar a vida, é construir um ambiente interno onde a luxúria e outros desejos não conseguem mais mandar ali. Todos esses hábitos somados reconstroem você. Eles preenchem o espaço que antes era território de tentação. Eles te transformam de dentro para fora. Por fim, o próximo passo é ter um plano para os momentos de fraqueza. A luxúria não ataca quando você está forte. Ela ataca quando você está vulnerável. É nos momentos de cansaço, solidão, tédio ou frustração que a mente tenta buscar um alívio rápido. Por isso, vencer a luxúria não é só ter força, é ter estratégia. A tentação sempre segue um padrão. E quando você entende esse padrão, você pode se preparar antes que ela te domine. Reconheça os seus pontos fracos e os seus gatilhos. Quando você está sozinho, sem ninguém por perto, quando está cansado ou emocionalmente drenado, quando está entediado, sem nada produtivo para fazer, quando passa por estresse, ansiedade ou tristeza, quando fica em ambientes que você sabe que são gatilhos. Esses são os momentos adequados para o seu vício florescer. Mas quando você já tem um plano para o que fazer nesses momentos, isso vai te libertar. Um plano de ação imediata. Não espere a tentação chegar para fazer com que você volte ao ciclo que você está tentando romper. Levante-se imediatamente da posição que você está. Movimente o corpo. Destrua os impulsos mentais. Beba água, lave o rosto. Caminhe por 5 minutos. Faça flexões, agachamentos. Tente desenhar alguma coisa. Tente cantar uma música que você gosta. Tente dispersar o seu vazio. Seja fazendo essas coisas, mudando de ambiente. Não fique isolado. Se aproxime de outras pessoas. Converse com algum amigo. Faça algo que estimule o seu cérebro a não pensar no seu vício. Você tem que entender que você não precisa vencer a luxúria para sempre, em um único momento. Você só precisa vencer o momento do agora. E com o plano certo, isso fica fácil. Criar métodos e planos não é um sinal de fraqueza, é um sinal de inteligência. É como se, ao invés de você tentar dominar um castelo à força,
você criar um cerco em volta dele e ganhar com estratégia. A luta contra a luxúria é a luta pela sua liberdade. A batalha contra a luxúria não é apenas sobre parar um hábito, é sobre recuperar a sua liberdade. Porque no fundo, o maior problema da luxúria não é o desejo, é a escravidão que ela cria. Quando a luxúria domina, você perde. Perde o controle, o foco, a energia mental, a pureza em seu olhar, a força em seu caráter e o respeito por si mesmo. Ela rouba o seu tempo, clareza, propósito. Ela te faz agir por impulso, não por decisão. E quando você escolhe começar a resistir, percebe algo importante. Não é só um vício tentando te controlar, é você lutando para se tornar o dono de si novamente. A verdadeira guerra é pela sua identidade. A luxúria tenta te convencer que você é fraco, que você é refém dos seus impulsos, que você não consegue resistir. Mas quando você decide lutar, você prova o contrário. Que existe força dentro de você, que existe disciplina, que existe uma versão sua mais elevada e que existe um propósito para você e que você tem a capacidade de se transformar. Vencer a luxúria é recusar ser escravo das suas próprias vontades, é assumir o comando, não do corpo, mas da sua história e do que você planeja para o seu futuro. E a cada vitória, a sua liberdade aumenta. Cada vez que você vence uma tentação, mesmo que pequena, você recupera um pedaço de si. Sua mente fica mais clara, sua autoestima sobe, sua energia volta. Você começa a sentir a paz, onde estava sentindo o caos. Coragem, onde estava com vergonha. Força, onde havia fraqueza. A luta contra a luxúria é uma luta de libertação. E quem continua lutando, vence. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas inevitavelmente, se você não desistir. E por último, e mais importante, recomece quantas vezes for necessário. A luta contra a luxúria não é uma linha reta, é uma guerra de avanços e recuos, vitórias e quedas. É uma das maiores armadilhas desse vício, é fazer você acreditar que se cair uma vez, tudo acabou. Não adianta mais. Mas isso é mentira. A queda nunca é o fim, é parte do processo. A vitória não pertence ao homem perfeito, mas ao homem que não desiste. Cada vez que você se levanta, você fica mais consciente dos seus gatilhos, mais atento às suas fraquezas e mais preparado para a próxima batalha. A recaída não apaga o seu progresso. Muita gente erra aqui. Caiu hoje e acha que todo o esforço das semanas foram perdidas, mas não foi. Cada dia que você resistiu, treinando seu cérebro, cada vitória construída com a sua disciplina, cada tentativa te fortalece por dentro. Quando você recai, você não volta ao zero, volta mais sábio. É como se você estivesse em um New Game Plus. O que antes te derrubava facilmente, agora você enxerga com clareza. A recaída vira um relatório de guerra, que te mostra exatamente onde você precisa reforçar. Recomeçar não é um sinal de fraqueza, é sinal de força. Fracasso não é cair, fracasso é desistir. Levantar-se exige coragem, recomeçar exige humildade e tentar de novo exige grandeza. Cada retorno é um recado para si mesmo. Eu me recuso a ser vencido por isso. Essa postura repetida várias vezes te transforma em alguém que é mentalmente inquebrável. Você só perde se parar de lutar. As pessoas vitoriosas não são as que nunca caem, são as que decidiram continuar independente das quedas. Você pode recomeçar hoje, nesse exato momento, e cada recomeço te aproxima da sua libertação. Cada tentativa é um passo adiante. Cada resistência é um tijolo da construção da sua nova vida. Continue, erre menos, levante-se mais rápido e jamais abra mão da sua vitória anterior.
A libertação começa dentro de você. Vencer a luxúria não é vencer o desejo, mas vencer a escravidão. É recuperar sua clareza, sua identidade, sua disciplina, a sua liberdade interior. Você começou essa jornada encarando a verdade sem máscaras. Depois, assumiu a responsabilidade e decidiu mudar. Aprendeu a substituir os vícios por hábitos que fortaleceram a sua mente e o seu corpo. Criou estratégias para resistir aos momentos críticos. Entendeu que essa luta é, na verdade, uma guerra pela sua liberdade e pelo homem que você está tentando se tornar ser. E, acima de tudo, descobriu que recomeçar não é vergonha, é parte da vitória. A luxúria não é mais forte do que você. Ela só parece invencível quando você tenta lutar sozinho, desorganizado e sem uma direção. Agora você tem a clareza, você tem propósito, você tem disciplina. E mesmo que a caminhada seja longa, cada passo firme, cada recomeço constrói um novo você, mais forte, mais limpo, mais consciente e mais livre. Você não está apenas vencendo um vício, você está se libertando. E tudo isso começa com a sua decisão. Afinal, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que vive em você agora, de poder, amor e equilíbrio. A vitória é um processo e você está indo para o caminho certo. Afinal, você é um escolhido.